Salve família! Pablo Escobar já tinha enfrentado autoridades, rivais e antigos aliados, mas em determinado momento decidiu levar a pressão para um novo nível. Políticos colombianos passaram a ser colocados no centro de uma estratégia que misturava poder, medo e negociações. O que aconteceu depois provocou uma das fases mais tensas da história do cartel de Medellín. Mas por que essas pessoas foram escolhidas e o que Escobar queria conseguir com isso? Fique até o final para descobrir o real interesse do El Patrón. Para que o próximo episódio chegue logo, comente "Quero a parte 6". É assim que eu meço o interesse de vocês pela série. Também deixe o like, inscreva-se no canal e vire membro para apoiar meu trabalho independente. Bora pro vídeo. Chegou a manhã, e com ela um novo e trágico amanhecer para a política colombiana. A rotina começou a ser cumprida. Helicópteros sobrevoando, Renault 21 e distração posicionados na área já costumeira, armas, homens e carros prontos para agir, víveres, móveis, roupas confortáveis e todos os detalhes próprios de um sequestro de curta ou longa duração. Fui acompanhado de Rorrito, meu motorista, pela rota alternativa número 1, para confirmar se estava em boas condições de tráfego. Parei nas residências da Rua 61, onde Pitufo, Cerritas, Palomo, o Negro Pabón e Lenguas estavam alojados. Já elegantemente vestidos e armados com metralhadoras Mini Uzi 9mm, receberam minha ordem de início da operação. Chegamos às 4h30 da tarde à sede do candidato. E, cumprindo minhas ordens, eles sabiam que só poderiam agir quando eu saísse do escritório para pegar os documentos imaginários. Então, apontariam para o policial e o colocariam no escritório, enquanto o restante dos meus homens se encarregaria de imobilizar os guarda-costas para evitar qualquer contra-ataque. E o mais importante, tirar a vítima sã e salva. Entrei na sede já portando minha pistola Prieto Beretta 9mm. Anunciei-me novamente como o Dr. Alexander Álvares Molina e entreguei minha cédula de identidade, que era plenamente confirmável e constava no Registro Nacional da República. A inocente secretária, muito gentilmente, disse que eu devia esperar, já que a agenda do candidato estava atrasada. Minha respiração estava tranquila e em ritmo normal, e meus pensamentos absortos em meu objetivo. Eram 5h45. A secretária, com um sorriso nos lábios, informou-me que o candidato me receberia em alguns minutos. Levantei-me da cadeira e disse a ela: "Senhorita, permita-me uns minutos, por favor. Eu vou buscar os documentos para o candidato e volto imediatamente." Ela respondeu: "Com certeza, doutor." Cheguei ao automóvel Mazda, onde esperavam meus homens, e dei a ordem. Voltei ao escritório e, quando comecei a subir a escada que me levava direto ao escritório, meus homens já tinham dominado o pessoal. A algazarra era total. Tirei minha arma do cinto, apontei para a secretária e observei que o candidato estava falando ao telefone. Imediatamente, pedi-lhe que desligasse o telefone, identifiquei-me como um comandante do M19 e disse-lhe para ficar tranquilo, que só queríamos enviar uma mensagem para o governo por meio dele, que o comandante Carlos Pizarro Leão Gomes o receberia nos arredores de Bogotá e que sua integridade não seria afetada. Ainda assim, o candidato, apesar de sua nova condição, na qual já não tinha mando nem poder, tentou argumentar comigo, mas eu tinha claro meu objetivo. Retirei a trava de segurança da pistola, prendi as mãos dele com algemas, coloquei a arma na sua cabeça e aproximei a minha cabeça da dele até que se tocaram, advertindo-o de que um só movimento errado e morreria no ato. Então, empreendi a saída. Detive-me bem onde desembocava a escada e dirigi-me aos guarda-costas. Dei-lhes o mesmo argumento que ao candidato e assegurei-lhes que seu chefe voltaria ao fim de 2 horas com a mensagem. Também os adverti de que, se tentassem uma resposta bélica,
o Sr. Andrés Pastrana Arango seria executado no ato. Nesse momento, minha operação contava já com 21 reféns. Em meio a todo aquele caos, de repente saiu do escritório um homem gritando que estava disposto a fazer uma troca e que ele poderia trazer a anunciada mensagem. Aquele ousado personagem era Jaime Garzón, famoso humorista colombiano. Obviamente, recusei sua oferta. Saí do escritório com o candidato já rendido e entramos no Mazda 626, que nos levou ao Renault 21, meu carro espião, que já passava despercebido na área. Adverti os reféns para não abrirem a porta, porque tínhamos colocado uma granada na entrada e esta explodiria a qualquer movimento. Esse blefe nos permitiria ganhar um pouco de tempo para a fuga. O Toyota e meus homens se dirigiram ao centro da cidade, cumprindo o seu trabalho de distração, para logo deixarem-no em algum lugar em que pudesse passar despercebidos entre a população. Logo tinham de iniciar sua caminhada noturna, seguindo a minha ordem de que ninguém voltasse aos lugares que tivessem frequentado. Deviam amanhecer caminhando pelas ruas para logo misturar-se em algum lugar lotado, como um cassino ou um bordel, mas sempre cada um por si e por seus próprios meios. Com o objetivo já assegurado, dirigi-me àquela área relativamente solitária, onde me esperava meu carro espião. Rorrito abriu o porta-malas do carro e lá escondi a minha vítima. Entrei no automóvel e liguei o rádio. As notícias anunciavam o sequestro do candidato à prefeitura de Bogotá, Andrés Pastrana Arango. Diziam também que tanto SIJIN como DIJIN, órgãos policiais colombianos daquela época, iam registrar todos os veículos nas ruas. Procuravam um Mazda 626. Eu já circulava pelas rotas alternativas. Soltei a trava de segurança do assento traseiro para me comunicar com meu sequestrado e dizer-lhe que tudo estava perfeito e que nada ia lhe acontecer. Ele tranquilizou-se um pouco mais. Acho que pensar que o M-19 o estava levando lhe dava a força suficiente para saber que, com certeza, não ia ser assassinado. Muito diferente seria se tivesse sabido que os extraditáveis o estavam sequestrando, porque então acreditaria que o matariam no ato. Políticos, padres, juízes, policiais, jornalistas e absolutamente toda a população sentiam o pânico e o terror que o cartel de Medellín despertou. Rodávamos pelas ruas de Bogotá entre sirenes, policiais patrulhando ao nosso lado, notícias no rádio e televisão e a cidade em choque. Da minha parte, já me aproximava do primeiro e único desafio previsto, o pedágio para Sopó. Novamente, apontei minha arma na cabeça da minha vítima para dizer-lhe que íamos passar por um pedágio e que ele devia permanecer em silêncio. Do contrário, seria muito fácil assassiná-lo no mesmo instante. Ele só perguntava pelo comandante Pizarro. Sem saber, minha vítima passou na prova, já que permaneceu em silêncio. Isso me indicava que passaríamos sem nenhum problema. O bloqueio do exército, que já cumpria seu trabalho de reconhecimento em mais ou menos 10 carros em fila, nos fez sinal para continuar. Avançamos 1,5 km ao longo de uma estrada que havíamos medido previamente e tomamos nossa estrada particular, que levava à propriedade já preparada para receber nossa personalidade. Uma vez mais, o cartel de Medellín realizava com sucesso um grande sequestro. Uma vez garantida a área, paramos direto no estacionamento e saímos. Já em calma absoluta, abri o porta-malas, ajudei a minha vítima a sair do bagageiro e conduzi-o a um quarto já arrumado para ele. Retirei-lhe as algemas das mãos, dei-lhe água e disse-lhe para não se preocupar, que o comandante estava a caminho e que a área estava completamente cercada para proporcionar a segurança que ele requeria. Novamente, minha informação falsa surtia efeito. O candidato sentou-se na cama e guardou silêncio, como se disposto a receber seu captor. Pediu-me um rádio de pilhas e eu o forneci. A imprensa, que sempre tinha sido nossa principal informante, mandava mensagens de ânimo e força ao candidato. Ele, então, desatou a chorar. À prudente distância do quarto, pedi a Rorrito que retirasse o Renault
e o colocasse o mais longe que conseguisse. Também pedi que fizesse uma ligação para a Polícia Nacional para exigir que retirassem seus reforços imediatamente. Caso contrário, o Dr. Pastrana Arango seria assassinado. A cidade de Bogotá já estava sob o meu controle. Minha informação falsa nessa oportunidade também não falhou. A polícia uniformizada retirou-se das ruas, pensando que o carro ainda estava rodando por elas com um político sequestrado a bordo. Os jornalistas repetiam a notícia várias vezes. A população estava recolhida em suas casas e eu me encontrava só, cara a cara, com o Dr. Andrés Pastrana Arango. Já caída a noite, ofereci um café ao Dr. Pastrana e cometi o erro garrafal de falar de política a um político de berço, profissional, culto e analítico. O assunto? Guerrilha. Sem saber, tornei evidente minha pouca afeição por esses grupos. Ele compreendeu que eu mentira e perdeu o controle. Voltei a apontar para ele e a tratá-lo com dureza. Disse-lhe que, se não se comportasse de acordo com a situação, voltaria a algemá-lo. Retirei-me do quarto e travei um falso diálogo, para que o personagem compreendesse que eu não estava só, ao mesmo tempo que fazia barulho com a louça. Logo, tomei um comprimido que me manteria alerta e sem sono. Graças a Deus, sempre sob qualquer circunstância, consegui dormir placidamente. Em meu posto de vigilância, empunhando a minha arma, eu escutava minha vítima soluçando sem parar. Noite gelada e sem dormir para ambos, captor e capturado. Chegou a madrugada, e o frio característico da região não cessava. Às 6:30 da manhã, entrei no quarto e observei que, apesar da hora, o Dr. Pastrana ainda não tinha apagado a luz. Iniciamos um pequeno diálogo enquanto a fogueira, acendida antes, tomava força e lançava o sinal. Poucos minutos mais tarde, ouvimos o helicóptero e fui pegar meu sequestrado. A prudente distância, pedi-lhe para sentar-se e me mostrasse as mãos, para que eu as algemasse. O doutor me perguntava com insistência quem eu era. O som do helicóptero em voo aproximava-se, anunciando sua aterrissagem. Então, compreendeu que seria transportado em um helicóptero e gritou: "Exijo que me diga quem é você." Diante de tal persistência, para não dar mais rédea ao assunto, olhei fixamente nos olhos dele e respondi: "Dr. Andrés Pastrana, eu sou John Jairo Velásquez Vázquez, vulgo Popeye, membro do cartel de Medellín. Comunico-lhe que você foi sequestrado por um comando dos extraditáveis e vai para a cidade de Medellín." Nesse mesmo instante, o Dr. Pastrana empalideceu, sentou-se na cama e baixou a cabeça em completo estado de desconsolo. Aterrissagem de sucesso na propriedade de Sopó. Vendei os olhos do candidato para que não pudesse ver a matrícula do helicóptero. "Popeye", me disse, "caso a polícia nos intercepte, por favor, deixe-me falar com eles, para que não lhe aconteça nada." Eu sabia que o astuto doutor tentaria negociar comigo. "Obrigado, doutor", respondi. "Mas o chefe da operação sou eu e você está sob o meu comando." Em silêncio, fomos de helicóptero até onde nos esperavam Pablo Escobar e Penina. Continuamos o voo até o aeroporto José Maria Córdoba. Rapidamente, por via terrestre, o capturado foi levado a uma propriedade em Rio Negro, na Antioquia, onde passou a noite, ainda sem ter visto o patrão, já que tanto a viagem quanto a chegada foram feitas às cegas. Pablo Escobar e Mário Renal, seu cunhado, ambos encapuzados, iniciaram conversa com o Dr. Andrés Pastrana Arango no calabouço, que contava com banheiro particular, televisão, rádio e jornais. Eu assistia ao diálogo sem capuz, já que a minha vítima tinha visto meu rosto. Eles se apresentaram como membros dos extraditáveis e exigiram que lhes fossem abertas as portas da Constituinte, a fim de evitar a extradição de colombianos para os Estados Unidos. Em contrapartida, poupariam a vida do Dr. Pastrana. Este argumentou que se encontrava em plena campanha política para obter a prefeitura de Bogotá, que estava próxima a se realizar. E Pablo respondeu-lhe que isso não o interessava, porque quem o faria era seu pai, o Dr. Misael Pastrana Borrero,
e que, se isso acontecesse, ele recuperaria sua liberdade. Durante essa conversa, Mário falou com Pablo e chamou-o de patrão. Então Pablo riu, tirou o capuz e disse a ele: "Você é bem otário, não? Já me delatou." Nesse momento, os olhos de Andrés quase saíram das órbitas. Ele sentou-se na cama e, quase sem poder falar, deu o telefone de seu pai e de seus familiares, mas não sem antes advertir que o presidente da época, o Dr. Barco, era do Partido Liberal. Pablo comoveu-se. Fez abrir a grade e consolou-o. 3 horas mais tarde, Pablo e Mário se retiraram. O governo pronunciou-se e expressou seu repúdio total diante de tal sequestro. O Dr. Misael Pastrana Borreiro alegava que seu filho tinha sido sequestrado pelo M-19, que quase de imediato negou a ação. Enquanto isso, Pablo Escobar aproveitou esse momento de fragilidade e confusão para, em não mais que 3 dias, mandar Pinina e o Negro Pabon sequestrarem, juntamente comigo, o procurador da nação, o Sr. Carlos Mauro Royos. Pinina e eu começamos nossos trabalhos de inteligência. Recebi a informação de que o Dr. Royos viajaria para Medellín, com retorno a Bogotá previsto para o dia seguinte, no voo das 6h30 da manhã. Tudo impecável. A informação foi certeira. No dia 25 de janeiro de 1988, o procurador chegou à cidade de Medellín acompanhado de seu motorista e 2 guarda-costas, em um belo Mercedes-Benz. Pinina e eu fizemos os trabalhos de seguimento apropriados para o personagem. Quando ele parou no bairro Buenos Aires, eu desci do carro e, enquanto os guarda-costas tomavam um refrigerante, bati dissimuladamente no vidro para confirmar que não era blindado, o que determinaria o armamento a usar e o modus operandi. Com esse personagem em nossa cidade, tudo seria muito mais fácil. A operação devia ser organizada com bastante cuidado. Sabíamos que só há 3 rotas para se chegar ao aeroporto José Maria Córdoba. Uma pela Avenida de Las Palmas, outra pela rodovia Medellín-Bogotá e a última por Santa Helena, um pequeno distrito. Pusemos vigilância em todas as saídas. Chopo, Pinina, Pitufo, o Negro Pabon e eu nos mantivemos em alerta e à espera do procurador. Tínhamos a vantagem de que, qualquer que fosse a via que ele tomasse, todas convergiam para uma rotatória pouco antes do aeroporto. A espera terminou apenas às 5h30 da manhã, quando um dos vigias de estrada anunciou ter visto nosso objetivo pela estrada para Santa Helena. Saímos de uma propriedade muito próxima ao local, pegamos nossos rifles R-15 e 5.56 e iniciamos a marcha. Nosso Toyota 4 portas tinha potência suficiente para golpear fortemente o Mercedes-Benz e jogá-lo em uma vala, ainda que fosse imprescindível tirar o político do veículo com vida. Também prevíamos o enfrentamento, caso os escoltas cometessem o erro de responder com fogo, como efetivamente aconteceu. Por isso, 40 minutos antes, tínhamos deixado a caminhonete na direção contrária à do Mercedes. Chopo, que era o motorista, atirou-se com força contra o carro do procurador e lançou-o na vala, em um movimento perfeito e preciso. Imediatamente, Pitufo e os guarda-costas saíram de seus carros e começou o tiroteio. Um projétil de metralhadora MP5 atingiu Pitufo no peito, matando-o no ato. Nesse momento, nossa resposta foi mais forte e acabamos matando o motorista e seus 2 guarda-costas. Eu corri rapidamente para o Mercedes. O procurador Carlos Mauro Royos estava de bruços no chão. Agarrei-o pelos ombros com força. Pitufo sangrava feito um rio bravio. Meus companheiros o colocaram na caminhonete, mas ele já estava morto. Isso me encheu de raiva. Eu disse que ia acabar com aquele velho miserável, que parecia morto, mas então ele respondeu: "Por favor, estou vivo, não me mate." Eu o observei e ele só tinha uma ferida pequena no pé direito. Nós o tiramos de sua esplêndida Mercedes para colocá-lo na caminhonete e fugir rápido para um esconderijo na Avenida de Las Palmas. Ali o deixamos. Depois, fui procurar um médico da máfia para atendê-lo e poder iniciar um julgamento por traição. Colômbia em caos. Procurador da República sequestrado. Candidato à prefeitura sequestrado. Os noticiários não paravam de repetir a notícia.
O povo colombiano estava em pânico total. Os políticos, pela primeira vez, em absoluto silêncio. O governo tratando de reagir. O Estado tinha claro que se tratava de um ataque da máfia antioquena. Durante meu deslocamento para a cidade de Medellín, lá pelas 10h30 da manhã, eu ia escutando as notícias, quando, de repente, uma chamada extraordinária. O Dr. Andrés Pastrana Arango acaba de ser libertado. Foi encontrado em uma propriedade de El Retiro, Antioquia. Aviões, carros da polícia por todas as vias e o povo colombiano abrigando a esperança de que o Estado conseguira nos vencer. Ao ouvir essa notícia, dirigi-me para onde Pablo estava e contei-lhe a situação. Ele respondeu: "Isso é grave, Pope. Se em um mesmo dia nos tirarem das mãos 2 sequestrados tão importantes, estaremos perdidos." Estradas fechadas. Agora, exército e polícia por todos os lados tentando encontrar o procurador. Era claro que estavam em operação pente fino, quer dizer, olhando um a um, fazenda por fazenda, casa por casa. Medellín estava imersa em caos total. Pablo, que não ignorava a situação, disse-me: "A operação não cairá. Pope, vá ao esconderijo e mate o procurador." Saí imediatamente para cumprir a ordem que me foi dada. Chamei um amigo médico e pedi-lhe que me desse o nome de algum remédio para o coração. Então, fui rapidamente a uma drogaria e o comprei. Segui dirigindo pela avenida de Las Palmas em meu próprio carro. Estava desarmado. Dirigia tranquilamente, posto que naquele momento minha identidade ainda estava oculta e as autoridades não me procuravam. Quando alcancei o alto de Las Palmas, o exército sinalizou com a mão para que eu parasse, e assim o fiz. Comecei a chorar e suplicar que me deixassem passar, que minha mãe estava tendo um ataque do coração e podiam confirmar com o remédio que eu levava para ela com urgência. Diante das minhas súplicas, o capitão autorizou seus soldados a me deixarem seguir. Minha identidade falsa, com o nome de Alexander Álvares Molina, tinha voltado a funcionar. 3 quilômetros adiante ficava a fazenda Esconderijo, onde, ao chegar, encontrei o vigilante em pânico pelo acontecido, com o ouvido colado em seu rádio de pilhas. Observei que, a não mais de 500 metros, o exército se aproximava da fazenda. Então, peguei o procurador pelos ombros, tapei-lhe a boca, pedi ao vigilante que me entregasse seu revólver 38 e dirigi-me a um barranco próximo. Uma vez ali, pedi ao procurador que ficasse de joelhos. "Dr. Carlos Mauro Royos?" disse. "Eu, John Jairo Velásquez Vasquez, vulgo Popeye, o executo em nome dos extraditáveis pelo crime de traição à pátria." Em seguida, apontei para ele. "Quem diabos eu traí?" respondeu o procurador como um recurso. "Todos os nossos concidadãos colombianos que você mandou e quer mandar para os Estados Unidos." Contestei e, sem mais palavras, disparei na cabeça dele. Observei por entre as folhagens que o exército se aproximava. Então, disparei novamente por garantia, entreguei o revólver a um camponês que estava na área e pedi-lhe que jogasse aquela arma fora, enquanto eu ia embora montanha acima. Quando já estava quase saindo da fazenda, me dei conta de que minhas calças e a minha camisa estavam manchadas de sangue. Tive de voltar à fazenda, buscar rapidamente uma roupa do caseiro e me trocar. Em seguida, subi na minha Suzuki e empreendi a fuga. Peguei novamente a Avenida de Las Palmas e, já voltando, o mesmo capitão do exército que tinha me visto antes, incrivelmente não me disse nada. Quando me reuni com Pablo, relatei o assassinato. "Vá, Pope", ele me disse. "Faça uma chamada para Caracol. Diga que é o porta-voz dos extraditáveis e que o procurador da República foi assassinado. Diga também o lugar exato onde está esse velho. Assim roubamos o êxito da polícia pelo resgate de Andrés." Assim o fiz. A notícia explodiu como uma bomba, e o povo colombiano caiu novamente em desânimo. Andrés Pastrana Arango voltou ao seio de seu lar são e salvo. Aproveitando a grande popularidade adquirida com o sequestro, o candidato ganhou as eleições. Durante as investigações do sequestro, descobriram que Ronco, chefe de um grupo que cuidava de sequestrados, havia tirado o Suzuki, que já passava despercebido na área, praticamente sem vizinhos,
e introduzido uma Toyota, com a qual iriam comprar alimentos. Mas antes de ir para a fazenda, Ronco bebeu demais em companhia de policiais, visitou bordéis e fez alarde de seu dinheiro, o que levou a polícia a pensar que ele era um novo narcotraficante. Então o perseguiram. Inspecionaram sua casa e tiveram a tremenda surpresa de encontrar nela não uma cozinha para o processamento de coca, mas sim o candidato à prefeitura de Bogotá, sequestrado por um comando do grupo dos extraditáveis, ou seja, por mim, Popeye. Quando a polícia estava se aproximando para a operação de busca e apreensão, os rapazes conseguiram fugir, ficando apenas o vulgo, carro batido, que pegou o sequestrado como refém. Porém, a polícia conseguiu convencê-lo a trocar tal refém por um agente. Então, uma vez resgatado o futuro prefeito, Carro Batido empreendeu a fuga. Ao ficar sabendo, Pablo não fez esperar por sua decisão. Mandou matar Ronco e seu grupo. Mais tarde, o candidato apareceu na televisão e, como era de se esperar, colocou-me em evidência. Esses acontecimentos me deram mais relevância ainda, e comecei a aparecer nos cartazes de procurado. Pablo enviou-me para a Venezuela, onde fiquei refugiado por um tempo, até que a situação esfriasse para o meu lado. E essa foi mais uma parte dos relatos reais sobre Pablo Escobar e o cartel de Medellín. Mas se você caiu de paraquedas neste episódio, não pare por aqui. A história começou muito antes de tudo isso, e cada capítulo revela uma nova disputa, uma nova aliança e decisões que mudaram o rumo da história da Colômbia. Então clique no vídeo que aparece na sua tela e assista agora a parte 1. Comece desde o início e acompanhe essa trajetória na ordem certa. Nos vemos lá!